Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e esse é o Meditando na Palavra. E no vídeo de hoje eu queria trazer uma reflexão de uma passagem que eu li nas últimas semanas e que me chamou muita atenção e que se aplicou muito a uma situação específica que eu estava vivendo na minha vida. E eu resolvi então gravar esse vídeo para compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi com essa passagem, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos dias. Então, gente, recentemente eu mudei de horário de trabalho. E sempre quando ocorre uma mudança como essa, a gente fica um pouco meio perdido nos nossos horários, nas nossas atividades. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo. E antes eu trabalhava num horário e eu fazia a minha rotina de devocional e de passar tempo com Deus no horário inverso. E acabou acontecendo que agora eu estou trabalhando no horário em que eu fazia meu devocional e fazia as minhas atividades, na minha casa. E no período em que eu estaria trabalhando, eu estou em casa. E isso gerou muita confusão nos meus horários, na minha rotina. E teve vários dias, gente, em que eu cheguei na presença de Deus e eu não sabia nem o que orar. Eu não conseguia me concentrar na leitura da palavra. Eu não conseguia cantar nenhum louvor. E eu fiquei muito frustrada por conta disso. Em outros dias, eu acabei me ocupando com muitas coisas para fazer, em muitas atividades. E eu acabei realmente deixando de lado passar o tempo com Deus. E eu senti muita falta disso. Porque quanto mais nós passamos na presença de Deus, mais flui a nossa vida. E quanto mais negligentes a gente é com esse momento, com esse período de buscar a presença de Deus, mais parece que as coisas ficam complicadas pra gente. E aí, enquanto eu estava fazendo a minha leitura da Bíblia, eu estava lendo o capítulo 5 e 6 de Êxodo e algo me chamou muita atenção nesse capítulo. E eu queria compartilhar com vocês uma lição importante que eu aprendi. Eu até, inclusive, depois que eu terminei a leitura, eu fiz a digitação daquilo que mais o Senhor tinha ministrado no meu coração, no meu computador. Então, eu vou estar lendo para vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e aquilo que eu creio que possa abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha e me alertou também. Então, no capítulo 5, fala sobre quando Moisés se reúne com o povo que estavam sendo escravos no Egito. E eles vão, então, e pedem uma reunião, eles se reúnem para falar com o faraó. E quando Moisés vai até o faraó, ele pede que o faraó deixe o povo ir até o deserto para adorar o Senhor. E o faraó toma uma atitude que revela a intenção do coração dele, em não deixar que o povo pense sobre adorar o Senhor. Ele aumenta a carga de trabalho do povo, deixa o povo ocupado, para que assim eles não tenham tempo de pensar em Deus e muito menos para que eles não tenham o desejo de adorar ao Senhor. E isso tá no capítulo 5. A partir do versículo 7 diz assim, não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam. Deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Então os capatazes do faraó vão até o povo e dizem, olha, a partir de agora nós não vamos fornecer palha, vocês não têm que conseguir, vocês não têm que produzir a mesma quantidade de tijolo. E essa intenção de faraó foi porque o povo, eles estavam dando atenção àquilo que Moisés estava dizendo a respeito de Deus, a respeito de buscar Deus. E esse tempo que eles estavam passando, em que eles tinham condições de ir ali e de ouvir o que Moisés estava dizendo, estava alimentando no coração deles a esperança de que o Deus de Israel não tinha abandonado eles e estava alimentando no coração deles o desejo de conhecer e de se relacionar com esse Deus. E quando o faraó percebeu isso, o que ele fez? Ele buscou manter aquele povo ocupado, trabalhando, de forma que eles ficassem tão cansados e desanimados que eles não dessem mais ouvidos ao que Moisés estava dizendo a respeito das promessas do Senhor. Sabe, gente, quando nós lemos a respeito da libertação do povo de Israel, o faraó, o que o faraó faz ao povo de Israel no Egito é a mesma coisa que Satanás tem feito, tem buscado fazer nos nossos dias, nos manter ocupados com coisas que são bobas, que são fúteis, muitas vezes irrelevantes para a nossa vida, para que a nossa atenção não esteja focada nas coisas eternas. Quanto mais ocupado nós ficamos, menos tempo nós encontramos para nos relacionar com Deus. E isso é um grande perigo, porque quanto mais distante nós estamos do Senhor, mais ansiosos, angustiados e aflitos nós ficamos pelas lutas do nosso dia a dia. Quando nós lemos a respeito, se você for fazer a leitura, a continuidade desse capítulo, no capítulo 6, o Senhor declara coisas lindas a respeito do povo de Israel e ele fala assim, no versículo 3 do capítulo 6. Aparecia Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhe reveleis meu nome, Yahvé.
Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhe dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas e que agora me lembrei da aliança que fiz com eles. No 6 fala, portanto diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, eu os libertei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. No 7, eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus, e então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. E o que chama atenção nessa passagem? Que no versículo 9 diz assim, Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então, o plano de Faraó de realmente deixar o coração dos israelitas endurecido, de fazer com que eles não dessem atenção ao que Moisés estava falando, se concretizou porque o Faraó, ao invés de libertar o povo para que eles pudessem adorar a Deus, ele escolheu manter o povo ocupado, manter o povo distante da presença de Deus, de querer buscar essa comunhão com Deus. E como eu disse, da mesma forma nos dias de hoje, assim como o Faraó não deixava o povo sair do Egito, da mesma forma Satanás não deseja que as pessoas saiam do sistema do mundo. E ele deseja manter até mesmo nós ocupados com coisas que não são importantes, que são irrelevantes à nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de estar lendo a palavra, de estar orando, para estar fazendo coisas que são inúteis e que não vão agregar nada para nós. Então, o que nós podemos fazer diante disso? Nós, primeiramente, precisamos analisar a nossa rotina, parar e pensar aonde eu tenho gastado meu tempo, no que eu tenho investido, quais são as horas que eu tenho livre. A segunda coisa que nós devemos fazer é ser sinceros com Deus e pedir a ajuda dele, sabe? Chegar para Deus e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo. Que foi o que eu fiz, gente. Quando eu comecei a não conseguir fazer meus devocionais, eu cheguei para Deus e falei a respeito disso. E desde então o Senhor tem me ajudado a organizar melhor a minha rotina para mim não deixar de ter esse tempo de qualidade. Outra coisa que nós temos que fazer é perceber quais são os tempos livres que nós temos na nossa agenda, no nosso dia a dia, para tentar encaixar o nosso momento de comunhão com o Senhor nesse tempo. Se de repente é no primeiro horário da manhã, a gente tentar encaixar, se for antes de dormir, a gente tentar encaixar, mas a gente nunca deixar esse espaço, esse tempo livre, vazio, e muito menos a gente ocupar ele com coisas que não são importantes ou que não vão nos aproximar do Senhor. Outra coisa que nós devemos fazer, gente, é fazer escolhas sobre as nossas atividades. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de ler, então o que eu tenho buscado fazer é pegar livros que vão me edificar para no tempo que eu tenho livre, antes de dormir ou enquanto eu estou numa fila, em alguma coisa, eu poder estar levando esses livros e poder estar fazendo essas leituras para dessa forma estar buscando cada dia mais ter comunhão com o Senhor e ter coisas na minha vida que vão me edificar e que vão me aproximar de Deus e me fortalecer na minha fé. E o mais importante de tudo é a gente nunca esquecer de priorizar o nosso tempo com Deus, sabendo que é desse lugar que todas as coisas irão fluir. Quando nós escolhemos priorizar o tempo com Deus, o Senhor cuida das demais coisas, lembrando sempre que é desse lugar que todas as outras coisas vão fluir. E quando nós estamos bem com o Senhor, quando a nossa comunhão com o Senhor está forte, Ele nos dá força para a gente vencer todas as outras diversidades, para a gente fazer todas as outras atividades do nosso dia a dia. Então, gente, essas são as minhas contribuições a respeito dessa reflexão que eu fiz. E eu espero que, assim como essa meditação me abençoou, ela possa abençoar a sua vida também. E que a partir de hoje você tenha foco na sua rotina para que você possa tirar um tempo do seu dia a dia para passar tempo com Deus, orando, adorando, lendo a palavra e crescendo no amor e no conhecimento do coração de Deus. Tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!